Boa noite com Jesus, irmão. Deus continue nos abençoando mais uma vez aqui nessa noite, né? A escritura que nós vamos ler nessa noite é a primeira epístola universal do apóstolo João, conhecido como João Evangelista. É o capítulo 2 e o versículo 1. Capítulo 2 e o versículo 2, ou capítulo 2 e o versículo 1. Graças a Deus. Todos encontraram? Está lá no final, né? Antes do Apocalipse. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Oremos. Pai Celestial, aqui nós estamos reunidos na Tua casa, Senhor, esta noite, em torno da Tua palavra, o qual nós lemos nessa noite. Ela está diante de nós, e nós pedimos a inspiração do Senhor sobre nós, Pai, sobre mim nessa noite, para que o povo possa ser abençoado através da Tua palavra, enquanto ela vai ser ministrada, Senhor Jesus, para os Teus filhos nessa noite. Que todos eles alcançam a bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de uma forma abundante, Senhor, em cada um de nós nessa noite. Aqueles que não puderem estar aqui na Tua casa, Senhor, nessa noite, por motivo justo, que o Senhor leva, Senhor, o efeito desta reunião, deste culto, desta palavra, ao favor de cada um deles nessa noite, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, eu peço a cura, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que está nos assistindo através da internet, que as mesmas bênçãos, Pai, que nós estamos usufruindo aqui no santuário, que eles também possam usufruir das mesmas aí em seus lares, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu recomendo cada um deles, Pai, mais uma vez nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora tome cada um de nós no Teu domínio e fale conosco. Nós o pedimos essas bênçãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Podeis nos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Somente eu quero dar uma notinha para a igreja. O Bom Encontro de Goiânia, no mês que vem, que seria a abertura dia 7, na terça-feira, né? Eu recebi a notificação de Goiânia que não vai ser possível ter um encontro agora em Goiânia no mês que vem. Por motivo, né, irmão, desse vírus, né? Está assolando o planeta, né? E lembrando os irmãos também que
nós não estamos achando nem mesmo aquele álcool, né? Eles vendem no supermercado aí, para a gente comprar também, para que seja, né, colocado aí na porta, aí passar na porta, até mesmo nos bancos também, né, irmãos? É bom também, né? E exatamente ele combate esse vírus. Essas são as pragas do Apocalipse. São cumprimento exatamente das profecias do Velho Testamento, profecias de Jesus, no Novo Testamento sendo cumprida nos nossos dias. Como outras doenças incuráveis que tem, né? Como o câncer e outras que depressão que está assolando a terra, a raça humana, são cumprimento das Sagradas Escrituras. Então, se há um tempo em que nós devemos estar mais perto de Deus, esse é o tempo. Esse é o tempo. Você que tem pensado em desistir da fé, talvez tenha pensado, não dá mais, já lutei, e já tentei algumas vezes, mas não dou conta, não dá mais para mim, não suporto mais. Irmãos e irmãs, esse é o tempo de nós estar mais perto de Deus como nunca. O arrebatamento está para acontecer. A noiva em breve, ela vai ser transladada ao céu para estar com o Senhor do outro lado, qual é melhor estar lá com o Senhor Jesus do que estar aqui. Aqui nós estamos sujeitos a todas essas coisas, mas lá nós estaremos livres de todas essas coisas. Então, não é tempo de desistir. Como diz o nosso profeta, é tempo de nós apertar o cinto, reajustar a nossa vida, correr para o altar de Deus e suplicar a Deus pela sua misericórdia. É um tempo de agitação, pressão mental, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremotos em vários lugares. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Mas a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo está se aprontando, se posicionando também no corpo de Cristo, que é a nossa cabeça, e Ele é a nossa cabeça. Somos o corpo de Cristo e Cristo é a nossa cabeça, para nos guiar, e logo Ele nos levará para a glória celestial. As nações por todo o planeta estão atemorizadas, com medo desse vírus, né, irmão? Estão fazendo tudo o que possa fazer para não ser pego por esse vírus. Mas nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós temos aplicado o sinal. Me traz
a lembrança quando todo Israel aplicou o sinal ali, porque o anjo da morte ia passar sobre a terra e levar o primogênito de toda a família ali. E o sinal, o sangue, foi aplicado nas vergas das portas ali, sobre Israel, e eles foram livres daquele espírito de matança ali do primogênito. O sinal foi aplicado ali na porta. E aquela casa, aquela família que tinha o sangue sobre as vergas da porta ali, eles estavam livres, guardados, protegidos. E aqueles que não tinham aplicado o sinal, eles foram, né, irmãos, atingidos por aquele espírito de morte que passou pela terra. A noiva está protegida, a noiva está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Ela está segura. E por isso que nós não temos que ter medo, estar apavorado, preocupado, porque nós temos aplicado esse sinal em nossa vida, e todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Então tudo isso que está acontecendo, isso contribui para o bem da noiva, o cumprimento das Escrituras, e isso fará com que as Escrituras se cumpram, e exatamente a noiva saia dessa terra, dessa dimensão humana, para estar com o Senhor, num lugar onde não há enfermidade, perigos, né, irmão? Não há velhice, não há morte, não há acidente. Estamos livres de todas essas pragas que a terra está sendo assolada pelo assolador. Agora, na mensagem, o sinal, parágrafo 109, Mombrana, ele diz assim: que tal se você fosse cometido, que tal se você fosse ou houvesse cometido um crime e você fosse ser julgado no tribunal federal, e se você soubesse que se determinasse que você fosse culpado e que você morreria, e que você iria à cadeira elétrica ou à câmara de gás, ou seja, qual fosse a execução pública que tivesse para você, seria terrível, né, irmão? Saberia que pena de morte ia sofrer. Talvez enforcado ou algo assim, lixado, ou seja, a pena que fosse. Se você soubesse que você fosse culpado, você soubesse que era culpado e que deveria morrer, se não conseguisse algum advogado para apresentar-lhe e que pudesse livrá-lo disso. E agora você desejaria o melhor advogado que pudesse obter. Não é verdade, irmão? Agora, nós estava condenado ao inferno, à morte, e Jesus Cristo, nosso advogado, tomou a minha causa, tomou a nossa causa e advogou a nossa causa, e agora nós estamos livres
da condenação do inferno. Foi o que João Evangelista escreveu na sua primeira epístola. Filhinhos, não pequeis, mas se vós pecar, temos um advogado. Mas se vos pecar, né? Temos um advogado, Jesus Cristo. Então, ele advogou a minha causa, advogou a tua causa. E no parágrafo 110, o profeta diz: então, conseguimos um advogado que fosse um bom e inteligente advogado. Você sentiria que seu caso seria um pouco, você poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque ali você tinha um bom advogado, inteligente, advogando a sua causa, a nossa causa. Então você fica um pouco mais tranquilo, porque você tinha um advogado. Porém, ainda teria dúvida: será que ele vai livrar a minha causa? Porém, ainda assim você ficaria com dúvida se este advogado poderia fazer o juiz mudar de opinião ou mudar a do júri, né? Se este advogado, com sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isso, e se ele poderia defender o seu caso. Então, mesmo tendo um bom advogado, talvez você ficaria com um pouco de dúvida. Defender o seu caso e provar que você deve viver. Porém, em vista de toda a sua grande autoridade e discurso eloquente que poderia fazer, e a impressão que teria com o jurado ou teria com o juiz, você poderia ficar tranquilo por alguns minutos, mas ainda haveria dúvida em sua mente, e você pensaria: será que ele ia conseguir? Será que ele conseguiria livrar a minha causa? Mas isso falando do homem, da inteligência humana. Agora é bom lembrarmos que o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo, ele não é como um homem humano falível, ele é infalível. Ele não recebeu o poder de alguém para nos libertar, para nos salvar, para advogar a nossa causa, mas ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então é ele que tem poder de salvar o homem, de libertar o homem, de tirar o homem da escravidão do pecado e advogar as nossas causas. Aquele que tem o poder nos céus e na terra. Então você que me ouve através da internet, eu não conheço a sua vida, não sei ao seu respeito, mas você que talvez se sente culpado por alguma coisa, e você pensa: não tem jeito mais para mim, meu caos está perdido, meu lar foi de água abaixo, minha família está despedaçada, a minha vida está no fundo do poço. Sabe a você que nós temos esse bom advogado, que possa tomar a tua causa, te defender da condenação eterna, salvar a tua alma e te levar para o céu, aonde vamos viver a eternidade. Esse advogado, o Senhor Jesus Cristo, nós podemos confiar nele. Ele não falha, ele me ama, ele te ama, e ele quer advogar a tua causa, esta causa que você está achando impossível.
Mas para você, para o homem, é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E se você crê agora mesmo, este advogado, o Senhor Jesus Cristo, Ele tomará a tua causa e vai te defender, te salvar, te purificar, te lavar com o sangue dele e te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, liberta desse vício, deste pecado, e você vai ser recuperado mesmo. Glória a Deus, aleluia. Ele fez assim na minha vida, Ele fez na vida de milhares assim, Ele faz também na tua vida também, basta você crer. Eu estou te apresentando esse advogado das causas perdida e impossível para os homens. E o nosso profeta, no parágrafo 111, porém, neste caos, o próprio juiz se torna nosso advogado. Cristo Jesus, nosso juiz, Ele é nosso juiz e o nosso advogado também. Então, todo o poder, toda a autoridade está em suas mãos. Porém, neste caso, o próprio juiz se torna nosso advogado. Deus se fez homem. Não havia advogado que pudesse fazer isso. Não poderíamos encontrar um. Moisés, a lei, os profetas, ninguém poderia fazê-lo. Então o juiz se torna tanto jurado como advogado e juiz. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, tomou suas próprias, tomou em suas mãos, em suas próprias mãos a justiça de sua lei, e Ele mesmo pagou o preço. Quanto mais seguro poderemos estar, Ele pagou o preço. Nós podemos estar mais seguros agora. E enviou sua própria vida sobre nós, como testemunho de que Ele o aceitou. Que segurança Ele nos deu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como disse Davi, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Esse bom advogado tomou as nossas causas. Quando Ele se tornou tanto juiz como jurado e advogado, Ele defendeu o nosso caos. Nós declaramos culpado por sua própria lei. Ele veio e tomou o lugar da pessoa culpada, ali na cruz, que estava no santuário. Ele tomou o seu pecado, Ele levou sobre si e morreu, e pagou o preço e derramou seu sangue, e mandou seu próprio sinal, sua própria vida. Ora, está perfeito, o caos está encerrado, já não há mais pecado contra o crente, você está livre, nós estamos livres. Ó Deus, tenha misericórdia, diz o nosso profeta. Se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caos já não mais existe. Aquele que ouve minhas palavras, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Estamos livres? Estamos com a nossa causa, né, irmão? Já julgada, graças a Deus. Aí está o caos está concluído.
A nossa condenação foi rasgada ali, a nossa sentença foi rasgada e estamos livres da condenação do inferno. Ele morreu por mim, morreu por você. Nós o aceitamos, o seu sacrifício tão perfeito ali no Calvário. Mas não mais existe condenação para nós. O profeta diz amém. Então, seguramente, com o sinal aplicado em nós, e quando a morte começar a batê-la na porta, ela não terá controle sobre você. Está vendo? Estamos livres nas mãos desse bom advogado. A mensagem da graça, parágrafo 155, falando sobre advogado, o profeta ele diz assim: a graça de Deus é assim. Deixe-me lhe contar uma história, concluindo. A graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei. Vocês estão bem familiarizados com essa mensagem, não estão? Mas tem alguém lá na internet que está ouvindo pela primeira vez. Paulo chega a dizer: não me canso de dizer as mesmas coisas, porque são aproveito para vós. Então nosso profeta diz: a graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei, e este rei poderoso tinha um filho, e ele era o seu filho único. E certo dia um assassino matou aquele rapaz. E através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. Finalmente o encontraram, aquele assassino. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram, né? E quando fizeram um julgamento, foi feita uma sentença e foi dada a sentença para aquele assassino. Oh, isso foi uma coisa horrível. E ele havia assassinado o filho do rei. E ele sabia o que viria sobre ele, qual era a pena que viria sobre ele. Imagina matar um filho de um rei. Ele foi condenado à morte. Ele não tinha quem defendesse ele. Ele não tinha nesse momento quem ia advogar a sua causa. Ele estava ali, sem defesa, esperando exatamente para ser morto ali. E eles os colocaram em uma cela secreta, trancaram as portas, acorrentaram suas pernas para que ninguém o soltasse, né? Colocaram guarda ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível este rapaz iria receber. Porque ele havia matado o filho do rei, o real filho do rei. Os guardas foram distribuídos por todas as portas. Um homem perigoso, né, irmão? E ele foi colocado na cela secreta, despido, vestido, com nada a não ser uma tanga ali. E lá estava sentado aquele naquela condição, morrendo de fome, e não dava nada para ele comer. Que pena terrível, horrível. E ele estava sentado naquela condição. Irmão, é bom lembrarmos que nós estávamos numa condição semelhante a essa desse rapaz, no pecado.
quando Jesus foi morto ali em Jerusalém como rei, todos nós, toda a raça humana foi culpado pela morte de Cristo. Como Filho de Deus, Jesus Cristo como Filho do Rei, os nossos pecados matou a Jesus, levou a Cristo ao Calvário, e todos nós estávamos condenados à morte, mas Ele advogou a nossa causa, tirou de nós tamanha condenação, e hoje somos livres. Graças a Deus, a graça nos alcançou, através de Jesus Cristo, nosso advogado. Nós matamos o Filho do Rei. Que amor, que graça, que compaixão Ele teve por toda a raça humana. Oxalá se o mundo pudesse o aceitar ou abraçá-lo a Ele, para alcançar vida eterna, perdão dos seus pecados. No parágrafo 157, o profeta diz: então eles trouxeram para fora para um julgamento, e ele foi encontrado culpado, provado ser culpado. A sentença foi feita que era para ele ser executado sob terrível pena de morte. Ele era para ser morto aos poucos, até que a sua vida mortal terminasse. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer. Ele implorou e clamou e disse: embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu fiz e eu não quis fazer aquilo daquela maneira. Então aquele jovem, ele teve aquele arrependimento profundo no seu coração, por ter matado um real filho de um rei. Mal tudo é o arrependimento traz Deus em cena. Quando a pessoa ele passa por um quebrantamento no seu coração, e por este arrependimento, como esse jovem passou ali, por detrás das grades, então tem solução para o seu problema. Tem solução. Enquanto esse jovem estava ali, preso ali, chorando, com a sua cabeça baixa, arrependido, por ter matado o filho do rei, aquele clamor na sua alma, Deus, Ele responde o nosso clamor, quando é de dentro da alma, do nosso coração. Se há um fundo que clama, há um fundo que responde o clamor. E no coração, na alma desse jovem, estava um fundo clamando. E a resposta ia chegar para aquele jovem. E certo dia o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz, ali na cadeia, para lhe dizer e falar com ele, e lhe dizer acerca de haver matado o seu próprio filho. E aquele rei, ele desce ali, e vai até a prisão, para conversar com o assassino do seu filho, que assassinou o seu filho. Veja, e ele diz: eu vou descer para falar com ele ali na prisão. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela, como uma cela para animais.
E ele viu seu pequeno, magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando, seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundos, seus olhos estavam cheios de pus. Que condições terríveis que se encontrava esse rapaz ali na prisão. Sua boca já estava branca, sem água, sedento, deitado lá atrás sobre a sua face, chorando. E ali o rei chegou ali e olhou a situação daquele assassino que assassinou seu filho. Caminhou para lá, caminhou para cá, levantou os olhos, tornou a olhar para aquele jovem assassino. E o rei teve amor por aquele assassino. O rei teve dó daquele assassino. E o rei disse: levante. E ele veio até ele, olhou para ele, e ele disse: por que você matou meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou, golpeando com a lança até a morte? E aquele rapaz responde para o rei, uma voz triste. E ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma, simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. Eu o matei porque eu tinha inveja dele. Agora, se você observar, a inveja tem matado muita gente. E esse espírito de inveja, ele não é moderno. Ele vem de longe, lá do Éden, quando Caim matou Abel, simplesmente porque Deus não aprovou o seu altar, só porque Deus aprovou o altar de seu irmão Abel e desaprovou o altar de Caim porque não foi por revelação, de Abel foi por revelação, de Caim não foi por revelação. Então ele irou contra seu irmão e o matou por causa da inveja. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi morto também por causa de inveja. O filho desse assassino, ele declara aqui no parágrafo 59 que ele matou o filho do rei por causa da inveja. E ele diz: eu peguei no meu desequilíbrio mental e matei. E disse: agora vou morrer sob a sua justiça, Senhor. Eu reconheço isso e sei que mereço isso. A única coisa pela qual eu estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele sem nenhuma causa. Aí você lembra de José, foi jogado ali na cisterna, depois tirado, vendido como escravo para o Egito, por causa da inveja dos irmãos de José. É terrível esse espírito. E o rei virou seus calcanhares e saiu e foi até uma escrivania e disse: destrua todas as notações. As palavras, o arrependimento daquele jovem comoveu o coração do rei. Quantas pessoas eles cometem seus erros, seus pecados, e eles nem sequer têm arrependimento por aqueles pecados que têm cometido. Quantas desgraças têm feito, mas não se arrepende. E muitos deles, eles dizem: Deus não me ama, Deus não me ama, eu tenho uma vida desgraçada, uma vida miserável, nada dá certo para mim. Muitos deles chegam a descrer que existe um Deus,
Mas se eles pudessem virar a página da sua vida e voltar a sua atenção para o Criador e arrepender dos seus pecados e chegar até a Jesus Cristo, que é o nosso advogado, e pedir a Ele, a Jesus Cristo, para advogar a sua causa, Ele é capaz de fazer isso por você, te limpar, te mudar, te transformar a tua vida, salvar a tua alma. Ele é capaz de fazer isso, mas você tem que dar lugar a Ele, você tem que crer que existe um Deus, e render a Ele. Então você vai achar graça diante de Deus, arrepender dos seus pecados, saber que você está condenado ao inferno, e se você não aceitar Jesus como Salvador, o plano de redenção na sua vida, que já foi efetuado no Calvário, então você vai perecer. Mas se você crer que existe um Deus, que existe um advogado, o Senhor Jesus Cristo, que possa advogar a tua causa, te livrar dessa condenação do inferno, Ele está aí mesmo, pertinho de você mesmo aí, e você pode o clamar a Ele agora mesmo, o aceitando como Salvador, e você encontrará graça diante de Deus, e você será liberto desse tipo de vida suja que você o leva aí. Consciência pesada, condenada. Ele pode te ajudar. Se você crer, entre em contato conosco pelo telefone e nós estará te ajudando, guiando você a Cristo. Então, o rei, chegando ali, esse rapaz já estava com a sua causa perdida, dada por perdida, né, irmão? E o rei virou seus calcanhares, saiu e foi até uma escrivania e disse: destrua todas as notações, eu perdoo este assassino, eu perdoo este rapaz que matou meu filho. Foi assim que Jesus Cristo fez conosco. Nós matamos o filho do rei, o Senhor Jesus, nossos pecados, levou ele à cruz, e ele ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, intercede por nós. Ele é agora o nosso advogado. E ele diz agora: os teus pecados me levou à cruz, eu morri, mas eu ressuscitei dentre os mortos, e aqui estou para te perdoar, para te salvar. E se você o aceitar a mim como Salvador, arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, eu perdoarei os teus pecados, eu mudarei a tua vida, eu te darei uma vida nova, eu colocarei em você o meu Espírito, e agora em diante você é meu filho. Glória a Deus, louvado seja Deus. Há um fundo que clama e outro que responde o clamor. Quando o homem tem sede de Deus, há um Deus que responde o clamor daqueles que têm sede dele. Então o rei virou seus calcanhares, saiu, foi até o escrivania e disse: destrua todas as notações, eu perdoo este rapaz. Você sabe? Coloque no mar do esquecimento, destrua todas as notações, lave-o, ele nos lavou com o sangue dele, Jesus Cristo. Traga-no, e eu enviarei um manto para ele. Meu Deus do céu, eu darei o Espírito Santo para ele. E depois de algum tempo,
uma grande limousine, carro, né, caro no tempo, né, irmão? Chegou até a porta da prisão, e o rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. É assim que Deus faz com o homem condenado. O homem que uma vez está perdido, é assim que Ele faz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi graça, amor, graça, favor imerecível. Aquele assassino não merecia ser salvo, mas alcançou graça. Venha meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. Um dia desse, Jesus Cristo, Filho do Rei, descerá naquela grande carruagem e parará algum dia ali em cima e nos chamará, e Ele dirá: venha meus filhos, venha para a minha casa, venha para o palácio, e ali nós estaremos 1000 anos ali nas bodas do Cordeiro, desfrutando daquela festa maravilhosa, gloriosa, das bodas do Cordeiro ali. Venha meu filho, vamos para casa, vamos para o palácio comigo. Uma vez condenado, mas agora salvo. Uma vez perdidos, mas agora encontrado. E colocou o manto do rei ao redor de seus ombros, e ele diz: de agora em diante você é meu filho. É para isso que Jesus veio, para salvar os perdidos, porque Ele teve pena. Isso é graça. O rei teve pena, teve graça com aquele homem. O profeta diz: este era eu, este era você. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados na cela do pecado. Deitados nas celas do pecado. Deus nos lavou com seu sangue de seu próprio Filho Jesus Cristo. Nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia, e nós iremos para casa e viveremos com Ele. Todas as nações foram destruídas, não podemos ser julgados mais, elas foram queimadas. Ele as colocou no mar do esquecimento e não se lembra mais disso. Não é de se admirar que podemos cantar, como diz o poeta, sobre graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. A graça tirou os meus temores. Qual preciosa foi a graça! Quando apareceu, foi a hora que primeiro criei. A graça nos alcançou. E nós estamos aqui, na presença de Deus, como filhos e filhas de Deus, aguardando a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, com essa bênção maravilhosa. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Foi a graça que nos trouxe até aqui. Então vamos dizer bem forte: graças a Deus, graças a Deus. Aleluias. Boa noite com Jesus. Nossa boa noite a todos os irmãos que estão em conexão conosco, participando e desfrutando das bênçãos de nosso Deus. Nós temos aproximadamente 99 pessoas aqui.
Na Bahia, a irmã Sueli, em Banco Central. Nós temos em Bom Jesus da Lapa, irmão Fred e a sua família. Brejinho das Ametistas, o irmão Francisco, a irmã Neide, a irmã Melvina, o irmão José, irmão William, irmão Samuel, irmã Danila, irmã Raíra, graças a Deus. Caculé, irmã Marcolina, irmã Judite e também o irmão João. Deus vos abençoe. Guanabi, irmão Rogério, sua família, irmão Pedro, irmã Alíria, irmã Kelly, irmão Jônio e o irmão João Pedro. Deus vos abençoe. Em Biaçucê, a irmã Helena. Itabuna, irmã Laís, irmão Cássio, irmã Lídia, irmã Leide, irmã Sara, irmã Ilânia Rocha, esposa do pastor. Irmão José, irmã Mena, irmão Joaquim, irmão Beto, irmã Alane Coutinho, irmã Carmen, irmão Amaral e a irmã Hope. Deus os abençoe em nome de Jesus. Em Jacaraci, pastor Francisco e sua família. Um grande abraço fraternal para o pastor Francisco. Que Deus vos abençoe. Em Maracás, irmão Osvaldo, irmã Marineide, irmão Oséias e a irmã Esté. Agogipinho, pastor Antônio Neri e a sua família. Um grande abraço ao pastor Antônio Neri. Deus vos abençoe. Pé de Serra, irmão Manuel, irmã Zelita, irmã Anelita, irmã Raquel e a irmã Renata. Salvador, irmã Cristina. No Ceará, na cidade de Barbalha, irmão Severino e irmão Felipe. Em Tabuleiro do Norte, irmão Nê, irmã Toinha e a irmã Maria. Distrito Federal, em Planaltina, irmão João Batista. Em Minas Gerais, em Almenara, a irmã Sara e o irmão Edson. No Rio de Janeiro, em Campo dos Coitacazes, é isso mesmo, irmão Augusto. Em Itatiaia, a irmã Mônica e sua família. E na cidade de Mendes, irmã Márcia Cristina. São Paulo, capital, irmã Inês e irmão Manuel e o irmão Quelé. Deus vos abençoe. Em Biritiba Mirim, a irmã Joyce. Vamos levantar nossas mãos e dizer: Deus vos abençoe. Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus por mais esta reunião. Nós temos aqui um pedido de oração por saúde. Irmã Gisélia Aparecida, nós estaremos orando ao favor dela, né? Também a irmã Nalva e a irmã Sara justificam sua ausência nos cultos de terça e sexta-feira por motivo dos estudos, né? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós estamos agradecidos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem demonstrado tão grande amor para conosco, ó Pai, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para nos salvar, Senhor. Por isso nós podemos exclamar nesta hora que nós somos salvos pela graça de nosso Deus. Nós somos salvos pela graça, Senhor. Nós éramos assassinos, condenados a morrer, mas a graça do Senhor nos alcançou, ó Pai. Então, graças a Deus por isto, Jesus. Graças a Deus porque o Senhor tem visto amor por cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Encha nossos corações de um espírito de gratidão, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas por cada um de nós, ó Pai. E nós não merecíamos, Jesus. Nós não merecíamos, ó Pai, mas o Senhor o fez. E está feito, está consumado, ó Pai. Nós estamos selados com o selo do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Ó Deus amado, ajuda cada um de nós a prosseguir, Senhor. Esforce a nossa coragem nesta hora, ó Pai, e que possamos olhar somente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai.
Leve as bênçãos dessa reunião, Senhor, a todos aqueles que participam conosco através destas conexões, ó Pai. Leve a cura, leve a libertação, leve a alegria nesses lares, ó Deus. Leve salvação àqueles que estão perdidos. Leve, ó Deus amado, esperança para aqueles que estão desesperançados, ó Pai. Teu profeta disse: quando o Senhor chega, o Senhor traz esperanças. Quando o Senhor chega, o Senhor traz cura. Quando o Senhor chega, o Senhor traz libertação. Ó Deus amado, este é o Deus que nós cremos, ó Pai. E nisto nós estamos firmados, ó Deus, e permaneceremos assim, ó Pai. Leve cada um de nós para os nossos lares alegres, satisfeitos, Senhor, regozijando na sua presença, ó Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos agora. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Despeça do seu irmão. Diga: Deus abençoe, e até na sexta-feira com mais uma reunião de oração, se assim o Senhor Deus nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Sei que a vida te feriu e cicatrizes tem, de batalhas que lutou sozinho, sem ter ninguém. Do seu lado Deus está e lhe dá forças para continuar. E mesmo assim nunca parou sequer pra reclamar. Toda luta que enfrentou, Jesus Cristo viu.